Então, oi, galerinha. Hoje a Tia Paula veio conversar um pouquinho com vocês sobre sinais de pontuação, tá bom? Então, para começar, a Tia Paula trouxe um pouquinho do que são cada sinal de pontuação, tá bom? Então, o ponto final, ele indica que a frase terminou. O ponto de interrogação, ele indica que a gente está fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação, ele indica admiração, alegria, surpresa, espanto. Então, ele também indica um sentimento, tá? Então, toda vez que eu for escrever um sentimento, eu tenho que colocar o ponto de exclamação, mas sempre assim, quando o sentimento for com emoção. Então, por exemplo, que horror! Eu coloco um ponto de exclamação. Ou então, que saudade! Eu também coloco um ponto de exclamação, tá bom? 2 pontos. Ele indica que alguém vai falar. E não é só isso, tá, gente, que ele indica, mas por enquanto eu vou falar para vocês somente disso. Depois, o travessão, ele indica que alguém está falando. Então, eu uso muito nos diálogos para indicar quem é que está falando, quando é que começa a fala daquele personagem, tá bom? Depois eu tenho as reticências, que ela indica suspensão do pensamento, dúvida ou que a frase foi interrompida. Então é sempre assim um pensamento que vai continuar, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou no shopping, vou comprar blusa, calça, sapato, 3 pontinhos. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquele pensamento vai continuar. Eu vou comprar o que vier na cabeça naquela hora, tá bom? É mentira, gente. Eu não vou no shopping, não vou comprar nada. Depois a vírgula. A vírgula ela indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar as expressões ou palavras. Sobre a vírgula, eu queria falar para vocês uma coisa. Toda vez que tiver uma vírgula em algum texto, ou vocês forem escrever uma vírgula, vocês sempre pensam, é hora de respirar? Então, como assim respirar, tia Paola? Por exemplo, você vai lá ler a vírgula. Hoje eu vou comprar arroz, vírgula, feijão. Essa vírgula, ela significa que você precisa respirar. Então, ó, arroz, feijão, macarrão e por aí vai, tá bom? Depois, o ponto e a vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula. Eu costumo falar que ele indica 2 respirações. Quanto a vírgula indica uma só, o ponto e a vírgula indica 2 respirações, tá bom? Então, como que funciona isso? Então, quando tiver um ponto e vírgula, ao invés de você respirar assim, uma vez não, você vai respirar 2 vezes. Então, e pronto, tá bom? Antes de você continuar com a sua leitura. Depois eu tenho os parênteses. Os parênteses eles são usados para separar palavras ou expressões na frase para chamar a atenção ou dar uma explicação. Então, por exemplo, eu falo assim: ontem eu jantei e fui dormir. Mas nesse jantei eu posso especificar o que eu comi nessa janta. Então, eu coloco assim: ontem eu jantei, entre parênteses, abobrinha, alface, cenoura, fecha parênteses. Tá bom? Depois eu tenho aqui os exemplos dos sinais de pontuação. Ponto final. Olha lá. Senhor João, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Ponto final. Porque acabou a frase ali, não tem mais o que falar, tá bom? Vírgula. Vou precisar de farinhas, ovos, leite e açúcar. Ponto e vírgula. Os conteúdos da prova são geografia, história e português. É claro, gente, que vocês não vão dar uma pausa tão longa quanto eu tô dando agora, tá bom? Mas é uma pausa um pouquinho maior, tá? Ponto de exclamação, que eu falei lá sobre sentimento. Então lá, que horror! Ponto de exclamação. O ponto de interrogação, ele é muito importante, muitas vezes a gente esquece de usar. Só que se a gente não usa, a gente não sabe que a pessoa está fazendo uma pergunta, a gente acha que ela só está falando. Então lá, quer ir ao cinema comigo? Ponto de interrogação. Depois, reticências. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, 3 pontinhos, ou seja, a Ana vai continuar comprando um monte de coisa. Depois, parênteses. Olha lá o que a tia Paula falou sobre dar um exemplo daquilo que você comeu, daquilo que aconteceu. Então, lá. Cheguei a casa cansada, jantei um sanduíche e um suco, entre parênteses, e adormeci no sofá. Depois, travessão.
Paula falou com o marido. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas. Então, o travessão, ele mostra que a Paula começou a falar, né? Então lá, por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas. Então, a gente vai agora para as atividades de hoje. Então, nessas atividades de hoje, vocês vão copiar no caderno de vocês, tá bom? Então, é só pontuar essas frases aí. Eu vou ler com vocês para que vocês entendam um pouquinho, tá bom? Mas eu não vou falar a resposta. Então lá, a menina caiu da escada. Ponto, acabou a frase aí. Então, qual pontinho que eu vou usar? Depois, olha lá. O gato é manchado. Acabou aí a frase também. Depois, cadê o bolinho que eu deixei aqui? Tô fazendo uma pergunta. Depois, que maçã gostosa! Ou seja, eu tô mostrando um sentimento meu. Depois, você gosta de maçã? Também é uma pergunta. Depois, vocês vão pontuar o texto, tá bom? Yara foi à casa de Diego. Chegando lá, Yara perguntou: Diego, vamos brincar? Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Então, a primeira atividade é essa. Vocês vão pontuar essas frases. Depois, nessa aí é um pouquinho mais fácil. Vocês vão copiar também no caderno de vocês, tá bom, gente? E vai colocar qual sinal que eu coloco no final da frase, tá? Então, eu tenho ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Aí vem, que dia lindo! Eu tô falando de um sentimento, que dia lindo! Eu tô achando lindo esse dia, então qual o sinal que eu vou usar? Depois, olha lá, como é seu nome? Eu tô perguntando. Depois, você vai à aula hoje? Olha lá, depois, hoje vou dormir cedo. Não façam barulho. Eu gosto de chocolate. Deixa eu só fazer uma observação sobre se não façam barulho. Se eu tô dando uma ordem direta, eu posso colocar também o sinal de exclamação, o ponto de exclamação, tá bom, gente? Que é o ponto retinho com pontinho embaixo. Porque eu posso estar, por exemplo, assim, não façam barulho. Ou seja, eu tô mandando que não façam barulho. Então, vocês também podem usar o ponto de exclamação neste caso. Deixa eu voltar aqui. Então, voltei, pessoal. Então, a tia Paula vai ficar aqui esperando a atividade de vocês, tá bom? Se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade, podem mandar mensagem para a tia Paola, tá bom? Estou aqui para ajudar todos vocês, combinado? Então, um beijo no coração, fiquem bem, se cuidem.